Saudações a todos! Espero que estejam bem. Hoje vamos abordar as novidades sobre o Corinthians, pois existe um desafio que o clube precisa enfrentar relacionado a pendências financeiras com jogadores. Isso pode gerar obstáculos para novas contratações, impedindo a equipe de registrar novos atletas. Trarei todos os detalhes sobre essa questão. Além disso, o time já está escalado para o embate contra o Fluminense, com retornos importantes. Começando pela notícia mais urgente, a Corte Arbitral que cuida do esporte definiu as datas para as audiências que envolvem essas questões jurídicas. Para esclarecer, dois jogadores que chegaram na gestão anterior estão enfrentando algumas dificuldades, especialmente em relação aos pagamentos que têm ligação com os clubes que possuem os direitos sobre esses atletas. O Corinthians foi condenado a pagar um valor superior a 9 milhões de dólares aos clubes envolvidos. No entanto, a diretoria considera que esse montante é indevido e por isso decidiu apelar à entidade máxima do esporte, que é a Corte Arbitral, localizada na Suíça. Esse processo pode exigir um certo tempo uma vez, que envolve questões legais, e agora a Corte já estabeleceu as datas das audiências. No dia 30 de abril, ocorrerá uma audiência referente a uma ação judicial envolvendo a contratação de um jogador. Logo depois, no dia 7 de maio, será realizada outra audiência sobre um atleta que tinha vínculo com um clube. Para se ter uma noção dos valores em questão, no primeiro caso, o clube foi condenado a desembolsar 3 milhões e 600 mil dólares, somado a juros de 18% ao ano, a partir de janeiro de 2024, até que o pagamento seja efetuado. Além disso, a decisão também determina que o clube deverá pagar uma indenização. Analisando esses números, percebe-se que na situação da primeira contratação, o clube foi obrigado a pagar 3 milhões e 600 mil reais com juros de 18% ao ano, a contar de janeiro de 2024 até a quitação da dívida. Foi estipulado ainda que o clube deve pagar uma indenização no valor de 722 mil reais, que quando convertido equivale a aproximadamente 3 a 4 milhões de reais. Essa situação aconteceu devido a um complicado problema na contratação, envolvendo uma divergência sobre tributos. A contratação de jogadores estrangeiros muitas vezes inclui impostos que não estão claros no contrato. E essa é a essência do problema. Quem deve arcar com esses tributos, o clube que adquire ou o que vende? Essa quantia não é trivial, ultrapassando os 600 mil reais. Como o clube não efetuou o pagamento à parte contrária, fez a reclamação resultando até em impasses no registro do atleta. É provável que se recordem de que ele levou um tempo para ser autorizado. Dentro desse cenário complexo, o clube acabou pagando 4 milhões de dólares de uma só vez para liberar o jogador e conseguir registrá-lo. A outra parte aceitou, mas ainda havia algumas parcelas pendentes. De qualquer maneira, com o não pagamento do saldo restante, a parte contrária acionou a entidade reguladora que sancionou o clube. Esse é o ponto central. A entidade reguladora impôs uma penalização ao clube, que atualmente busca recorrer. Em relação ao segundo jogador, o clube enfrenta um desafio ligado ao fluxo de caixa. Eles pagaram a primeira parcela, mas deixaram de quitar as demais, dificultando a cobrança. Os valores referentes a esse jogador mostram que o clube foi condenado a pagar 4 milhões e 500 mil dólares, que representam o saldo devedor do contrato, incluindo parcelas cujo vencimento ainda não havia chegado. Algumas dessas parcelas estavam previstas para vencer na metade de 2025 e no início de 2026. Mesmo assim, foi exigido o pagamento total do contrato. E a entidade reguladora decidiu em favor do reclamante, condenando o clube a pagar essa quantia de 4 milhões e 500 mil dólares, além de juros de 18% ao ano e umas multa de 675 mil reais. É uma circunstância verdadeiramente complexa. Embora não seja um expert no assunto, estou apenas compartilhando esse panorama. Contudo, parece que a má reputação de devedor do clube nos últimos tempos está influenciando esse contexto. A presença de uma dívida que alcança milhões de dólares vinculada a um atleta é uma questão bastante complicada. Os juros são de 18% anualmente, além de uma penalidade que supera 600 mil.
É notório que a imagem de inadimplente que um clube adquiriu ao longo do tempo é bastante significativa. Outros times expressaram suas apreensões e a entidade responsável já tomou uma decisão demandando a quitação da dívida. Caso a pendência não seja resolvida, a questão permanecerá nas cortes, mas uma vez que as audiências decidirem que o clube deve arcar com o pagamento, será necessário desembolsar a quantia de forma imediata, o que representa um valor substancial. O pagamento, por sua vez, não ocorrerá de forma imediata, já que tais processos costumam ser prolongados e a expectativa é que uma definição aconteça apenas na segunda metade do ano. Se o clube não conseguir cumprir essa obrigação financeira, a principal consequência será a impossibilidade de registrar novos jogadores, o que implica que, mesmo se contratações forem feitas, não será viável regularizar a situação dos atletas. Essa restrição pode impactar a próxima janela de transferências que se aproxima no final do ano, caso a questão não seja solucionada ou uma nova condenação surja. Por isso, é uma circunstância que merece atenção. Além disso, é fundamental ressaltar que, em relação às audiências a datas estabelecidas, uma audiência sobre outro jogador será realizada no dia 30 de abril, a que trata da dívida mencionada ocorrerá no dia 7 de maio. E no dia 29 de abril terá lugar outra audiência a respeito de um terceiro caso, onde também há uma condenação para o pagamento de um valor considerável. Se houver condenações nos 3 processos, o total a ser quitado pode chegar a quase 100 milhões de reais, uma quantia que o clube claramente não dispõe no momento. A situação é realmente alarmante e as datas já estão agendadas. Vamos acompanhar o desenrolar desses eventos, pois é impressionante como uma falha frequentemente gerada por problemas financeiros pode resultar em um quadro tão delicado. A situação é preocupante, mas as datas já estão definidas e é crucial observar o que poderá ocorrer. O efeito de um erro financeiro, como a falta de recursos, é considerável e a necessidade de novas contratações emergiu devido a um problema não resolvido com um parceiro financeiro. Essa questão requer uma solução imediata. Mudando de foco, dentro do campo, o clube enfrentará um rival significativo em sua casa, já com o time alinhado. Os retornos de atletas que desempenham funções essenciais são de extrema importância, pois a falta de um reserva na lateral esquerda é um desafio. Um jogador que está se recuperando assumirá essa tarefa e estará à disposição para a partida. Outro retorno na defesa permitirá que um atleta que havia sido substituído em um jogo anterior reassuma sua posição original, uma decisão técnica tomada pela comissão técnica. Com o retorno desse jogador, espera-se que a defesa ganhe mais firmeza. O time está confirmado com um goleiro, um lateral direito, outro na lateral esquerda e uma dupla de zagueiros. No meio-campo, haverá atletas desempenhando diferentes funções, com um armador que irá se movimentar junto aos atacantes. O esquema tático pode variar, mas a formação será de 3 volantes e 3 atacantes. A opção por um jogador em vez de outro pode levantar questionamentos, mas a esperança é que esse atleta traga uma contribuição mais significativa para a construção do jogo, possibilitando uma melhor condução da bola. Outro jogador se enquadra nesse perfil, atuando como criador de jogadas, embora sua função não seja exatamente a de um armador. A expectativa agora é saber se um deles conseguirá se destacar na partida. Ele é um atleta explosivo focado em levar a bola para frente. O jogador mencionado também segue essa linha, criando jogadas, embora não se encaixe perfeitamente na função de meia armador. Outro atleta, por sua vez, apresenta essa característica e, embora ainda não esteja claro se conseguirá atuar dessa forma, é algo que ele tem a oferecer. Talvez, por esse motivo, essa estratégia funcione. Ao posicionar 3 atacantes na frente e 3 meio-campistas, é fundamental ter pelo menos um que possa articular. Um jogador específico pode assumir essa função recuando se necessário, como demonstrou em uma partida importante no Campeonato Paulista, onde teve uma atuação destacada. Sem a presença de outros atletas, a situação complica, já que os torcedores demonstram impaciência. Apesar de não haver nada que eu possa fazer a respeito, é inegável que ele possui um talento extraordinário. Já comentei anteriormente sobre os relatos dos companheiros que o acompanham nos treinos e é impressionante
o que ele consegue realizar em campo. No ano passado ele foi essencial em várias partidas, mas enfrenta dificuldades em manter uma continuidade. Justamente quando poderia ter uma nova oportunidade, ele pode estar insatisfeito com a escassez de chances, mas também não contribuiu para sua situação. Em várias ocasiões, quando teve a oportunidade de assumir a responsabilidade e se apresentar como o meia central para pressionar seus concorrentes, não conseguiu se destacar e não teve sequência, seja devido a lesões ou escolhas do treinador. Não sabemos ao certo a razão, mas pode ser que ele não estivesse se mostrando tão empenhado. O fato é que perdeu espaço especialmente por conta de lesões em momentos críticos. É uma pena, pois ele poderia assumir essa posição agora. Mas está fora novamente. Portanto, outro jogador terá que assumir essa função junto com outros na linha de frente, enquanto um atleta fará a ligação entre a volância e a articulação do jogo. Imagino que a equipe se organizará assim para enfrentar um adversário forte. Atualmente a situação é complicada. A equipe está novamente sem alguns jogadores e um atleta específico terá que assumir essa função enquanto outros farão a conexão entre a volância e a articulação do jogo. Imagino que a dinâmica será mais ou menos assim. Esta equipe está pronta para enfrentar um adversário que vem de 3 vitórias seguidas, mesmo que 2 delas tenham sido decididas nos minutos finais, como ocorreu em partidas recentes. Um dos gols, inclusive, foi desviado, mas a equipe teve um desempenho superior em um confronto importante. Sob a liderança de um técnico, a equipe tem mostrado um desempenho melhor, pois conseguiu aliviar um pouco a pressão que existia antes. Trata-se de uma equipe que vem colhendo bons resultados composta por jogadores habilidosos e será um desafio significativo, pois provavelmente será um grande confronto. A equipe precisa se recuperar da derrota em um jogo importante se quiser continuar entre os primeiros colocados. Como foi possível notar, o campeonato está extremamente competitivo, pois nenhum time possui 100% de aproveitamento, todos já enfrentaram dificuldades em algum momento. Assim é vital conquistar pontos, especialmente em casa. Vamos ver como se desenrola esse duelo. Um jogador específico que teve uma passagem por um clube em 2014 pertence a um grande time europeu e atualmente está emprestado a um clube na Espanha. O contrato de empréstimo com essa equipe termina no meio do ano e, portanto, ele retornará ao seu clube original. A equipe brasileira está tentando novamente o empréstimo desse atleta, já que seu clube europeu não deverá utilizá-lo, e ele não encontrará espaço na equipe. É importante ressaltar que o clube espanhol e o jogador concordaram em não renovar o contrato. Sua passagem por lá não foi ruim, especialmente considerando sua trajetória anterior que o levou a esse vínculo europeu. Ele é um jogador interessante, versátil e muito rápido, portanto seria uma boa adição para a equipe brasileira. Vale lembrar que não é apenas essa equipe que está interessada no atleta, outros clubes também buscam sua contratação. Um jogador que demonstre grande versatilidade e agilidade seria sem dúvida uma excelente adição ao time. É relevante mencionar que não é somente esta equipe que manifesta interesse pelo atleta, pois outras organizações também buscam sua contratação. Observando a situação atual, uma das equipes tem uma base financeira bastante sólida, enquanto a outra, com a nova administração, também dispõe de um montante considerável. Assim, é imprescindível que o clube elabore um projeto convincente para persuadir o atleta de que é a melhor alternativa para ele. Há interesse por parte do jogador e uma reportagem recente destaca que ele recebeu ofertas de um mercado internacional, porém as circunstâncias podem se modificar até a metade do ano. Se ele conseguir ganhar espaço no time até lá, pode reavaliar suas escolhas, especialmente se firmar como titular, dado que seu maior anseio é atuar em campo. Entretanto, é importante ressaltar que a opção mais acertada para o clube neste momento seria a saída do atleta. Não há cenário mais propício do que uma despedida nesse contexto. Quem tem conhecimento sobre futebol sabe que mesmo que ele desempenhe sua função e melhore seu rendimento, dificilmente se tornará um jogador que justifique um salário em torno de 2 milhões de dólares mensais. E não adianta tentar minimizar a questão afirmando que sua remuneração atual é de 900 mil, pois informações mais precisas demonstram que isso não é verdadeiro. Foi mencionado que haveria uma diminuição, mas essa mudança não se concretizou.
Confiou-se em dados de uma fonte próxima ao jogador, mas posteriormente foi apurado que seu salário permanece em 2 milhões. Portanto, a saída do atleta seria a solução mais sensata para a equipe, considerando que recebe esse valor sem apresentar um desempenho que justifique. O ideal seria que a diretoria do clube dialogasse com o agente dele e tentasse formalizar um acordo de modo que tudo estivesse preparado, faltando apenas a assinatura para que o jogador pudesse se despedir na metade do ano. Afinal, ele pode realizar uma excelente partida e em seguida ficar 3 ou 4 jogos sem atuar. E isso não diz respeito apenas a lesões, mas sim à intensidade e à idade. A contratação desse jogador foi um equívoco cometido pelo clube. Foi uma movimentação que soou um tanto quanto midiática, gerando entusiasmo na torcida. É importante notar que um atleta pode apresentar um bom desempenho em uma partida, mas também pode ficar algumas vezes fora de campo. Essa situação não se deve apenas a lesões, mas também a fatores como a intensidade e a idade. A escolha do clube em contratar um jogador pode ser vista como questionável, pois parece ter gerado uma expectativa entre os fãs. A equipe está ativamente procurando um meio-campista no mercado, o que faz parte dos reforços desejados. O time busca um meio-atacante de destaque e a atual situação desse atleta é complexa, visto que um jogador de alto nível exigiria no mínimo um investimento considerável. Se o clube optar por dispensá-lo, estará investindo uma quantia em um jogador que pelo menos pode contribuir em todos os jogos. Assim, é vital que a equipe encontre um meio-campista. De fato, a tarefa de localizar um jogador nessa posição no mercado é desafiadora. Embora muitos mencionem outros nomes, esses atletas também não são exatamente jovens. É verdade que eles têm uma boa dinâmica e são rápidos, mas acredito que o clube deveria buscar um jogador mais jovem, alguém que possua um grande potencial e que já seja uma realidade, e não apenas uma promessa. Encontrar essa opção é complicado. Além disso, o atleta já mudou de equipe nos Estados Unidos, fazendo com que o clube necessite de um substituto para um jogador que está na idade de 26 anos. Um atleta em ascensão, por exemplo, poderia ser interessante, pois deve estar na mesma faixa etária. No entanto, outro jogador é muito inconstante, então é melhor descartar essa alternativa, pois ele não resolverá as questões da equipe. Um jogador em particular tem gerado dúvidas entre os torcedores. O atleta em questão está insatisfeito e já recebeu propostas semelhantes que foram comunicadas ao clube no ano anterior, mas decidiu permanecer acreditando que conquistaria seu espaço. Ele se considera seguro, pois sabe que tecnicamente é superior a outro atleta, mas em termos de condição física, esse outro jogador apresenta mais atributos atualmente como força e entrega. Embora seja muito bom tecnicamente, o primeiro carece de intensidade, quando a bola é passada para ele, é evidente que tecnicamente é melhor que o outro, por exemplo, mas não possui o mesmo perfil atlético. O outro atleta, neste momento, possui mais características favoráveis como força física e empenho. O jogador mencionado é muito habilidoso, mas falta-lhe intensidade. Quando surge a oportunidade de ser titular, os jogos em que realmente se destaca são limitados. O clube resolveu abrir mão de um jogador que não estava entregando resultados, embora custasse bem menos. Portanto, a equipe precisa buscar no mercado um atleta mais acessível e abrir mão do jogador mencionado. Não que eu esteja insinuando que isso seja uma questão de crença, mas apenas uma metáfora. Não faz sentido gastar tempo com algo desse tipo quando há questões muito mais críticas em jogo. O que realmente espero é que surjam propostas ao clube e que o jogador mencionado seja vendido. Se ele deseja sair, certamente não será por falta de opções, pois a torcida também não aguenta mais. O atleta tinha um grande potencial, mas já desisti dele. Realmente desisti porque pedi para que ele recebesse mais oportunidades como titular e critiquei a equipe técnica. Quando teve a chance, não correspondeu. E nas oportunidades que teve, se machucou facilmente. Essa decepção me levou a desistir dele. Posso estar errado ao abrir mão dele neste momento. E talvez minha avaliação seja injusta. Só o tempo dirá, pois um dia ele pode surpreender e eu me arrepender. Estou desistindo depois que muitos já tomaram essa decisão. Normalmente, não.
Costumo postergar minhas avaliações, mas no caso desse atleta, o que pesa a seu favor é que ainda acredito que sempre foi escalado de forma inadequada, atuando em uma função que não se conecta ao seu estilo de jogo. É difícil escalar um jogador que não tem a intensidade necessária para aquela posição. Isso é de fato bastante problemático. No que diz respeito à sua inclusão no time, acredito que a escolha do jogador foi inadequada, pois ele sempre atuou no losango pelo setor esquerdo, uma posição que requer habilidades típicas de um volante. É realmente surpreendente escalar um atleta que não possui a intensidade necessária para essa função. Isso, sem dúvida, acaba prejudicando o jogador de forma bastante significativa. Na maioria das vezes em que teve a oportunidade de jogar, fez isso na lateral esquerda do losango. Sempre pensei que ele deveria atuar atrás dos dois atacantes, mas as chances nesse posicionamento foram escassas. Quando afirmo que desisti dele, faço isso com um certo pesar, temendo estar cometendo um erro na minha análise, já que não o vimos jogar com regularidade nessa posição. O principal problema gira em torno do salário que lhe foi atribuído. Como se menciona em um provérbio, a quem muito é dado muito é exigido. Se ele recebesse um pagamento menor, talvez não estaríamos enfrentando essa expectativa frustrante e essa decepção. É difícil compreender quem tomou a decisão de oferecer um alto valor a um jogador com 31 anos que atualmente já tem 32 e que nunca se destacou em nível nacional ou nas principais ligas. É um montante excessivo para um atleta que não teve um desempenho notável. Observa-se que a situação do jogador não deve dificultar uma possível transferência e é bastante provável que ele retorne ao seu país de origem. O contrato firmado com ele é de fato questionável e a quantia que recebe é desproporcional. Ele não estava pronto para o estilo do futebol brasileiro. Ao chegar, enfrentou dificuldades que se refletiram em seu rendimento. A realidade é que o atleta deve realmente deixar a equipe que já está em busca de alternativas para o futuro. O que não deve ser justificado é o montante que ele recebe, visto que não estava preparado para o futebol nacional. Ao chegar, seu desempenho revelou várias dificuldades, e notamos que em algumas partidas essas falhas foram evidentes. Por isso é bastante provável que o jogador acabe saindo do time que já está em busca de outras opções no mercado para substituí-lo. O clube está ativo nas negociações e precisa também focar na contratação de um defensor ou até mesmo de dois, pois a situação da defesa é alarmante. É complicado imaginar a equipe avançando com esse setor defensivo, já que é um dos times que mais sofreu gols recentemente, apresentando a defesa mais vulnerável do campeonato. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Mudando de assunto, vamos discutir um jogador que está entre os mais renomados do Brasil e que também recebeu propostas de outros clubes indicando que pode deixar a equipe seja no meio do ano ou ao final da temporada. Os valores das propostas são substanciais, tornando a saída dele uma possibilidade concreta? Estou curioso para entender o que você pensa sobre esta situação. Deixe seu comentário sobre este vídeo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O que parecia um simples boato agora começa a ganhar força nas rodas esportivas. Jeannie Buss, dona do Los Angeles Lakers, teria feito uma proposta bilionária para adquirir o Sport Club Corinthians Paulista. A notícia, que já circula entre dirigentes e jornalistas esportivos, promete transformar o cenário do futebol brasileiro. Com um histórico de sucessos no basquete e uma gestão notável à frente dos Lakers, a executiva de 63 anos está sendo apontada como a chave para uma revolução no futebol nacional, com promessas de investimentos recordes e uma reestruturação sem precedentes. A proposta, que ainda não foi confirmada oficialmente, teria sido apresentada em uma série de reuniões discretas entre Buss e os principais investidores do futebol brasileiro. Fontes próximas à negociação afirmam que a oferta de Buss é atrativa não apenas pelo valor da compra, mas também pela promessa de investir em infraestrutura, categorias de base e reforços de peso para o elenco corintiano. O valor da transação pode ultrapassar a marca dos 10 bilhões de reais, com recursos destinados à modernização do estádio, centro de treinamento e ao fortalecimento da marca Corinthians no mercado internacional. Jeannie Buss, que há anos vem se
Destacando pela liderança arrojada e resultados expressivos no basquete, tem planos audaciosos para o futebol. Sob sua administração, os Lakers conquistaram diversos títulos da NBA. E sua visão estratégica pode ser exatamente o que o Corinthians precisa para voltar a ser um gigante continental. Além disso, a promessa de um investimento recorde poderia mudar a forma como o futebol brasileiro é gerido, com uma maior profissionalização e a busca por resultados internacionais, um desejo antigo dos torcedores corintianos. O movimento, entretanto, tem gerado discussões acaloradas entre torcedores e especialistas. Alguns veem a proposta como uma grande oportunidade para o Corinthians alcançar novos patamares, enquanto outros questionam as intenções de uma empresária estrangeira em adquirir um dos clubes mais tradicionais do Brasil. A chegada de Buzz pode significar uma transformação no Corinthians, mas também traz à tona questões culturais e de identidade que envolvem a relação histórica do clube com a torcida e com o futebol nacional. Enquanto os detalhes da negociação ainda são mantidos em sigilo, uma coisa é certa: o futuro do Corinthians pode estar prestes a mudar para sempre. Se Jeannie Buss realmente se tornar a nova dona do clube, o Brasil assistirá mais uma vez ao impacto de uma visão empresarial de sucesso em um esporte tão enraizado na cultura nacional. A expectativa está nas alturas e o mercado do futebol brasileiro nunca esteve tão atento aos próximos passos dessa transação, que promete mexer com as estruturas do esporte no país. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!